Se for possível, eu vou tratar sobre a última questão da nossa natureza, da nossa espécie, do que corre dentro da nossa genética, digamos assim. Eu vou tratar sobre isso e vou falar um pouquinho para os irmãos sobre os pensamentos que produzem as emoções. Já que, quando eu perguntei sobre as emoções, a grande maioria maciça levantou a mão. Então, eu queria poder explicar um pouquinho para os irmãos qual o pensamento que produz cada emoção, né? Vamos lembrar do que nós estamos tratando. Quando a gente fala de vida familiar, nós temos dois pensamentos que são importantes nós termos. O primeiro, os princípios que envolvem a vida familiar. Uma vez o irmão Romeu me falou uma frase numa conversa que nós estávamos tendo. Eu acho que a frase não foi nem falada para mim, foi falada para uma outra pessoa. E para mim fez muito sentido, né? E eu gravei essa frase. O irmão Romeu disse assim: decisão a gente não toma por ganho e perda, por bem-estar ou mal-estar. Decisão a gente toma baseada em princípio. E aquilo, registrou. Eu devo ter ouvido essa frase uns 25 anos atrás. E isso norteou um tanto da maneira que a gente pensa os problemas da vida. Então, quando nós pensamos um tema da vida, qualquer que seja o tema, dinheiro, sexualidade, que são dois temas importantes, relacionamento, conflito, resolução de problemas, qualquer que seja o problema que a gente pensa, a gente sempre tem que pensar o que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é o parecer da Bíblia sobre esse tema? Então, quando a gente vasculha aquele tema, nós vamos descobrindo princípios, né? Eu tenho um grupo que eu reúno semanalmente para estudar a Bíblia. Nós estamos programando, talvez, para ano que vem, de lermos o Novo Testamento buscando princípios. E o que esses princípios dizem para a vida? Em qual tema o princípio cai? Né? Por exemplo, você tem um parente que não te liga. Qual o princípio que envolve? Você liga para ele ou não? Você ama ou não ama? Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então, digamos que você está queixando de um parente não te ligar. Se você me contar a história, qual é a primeira coisa que eu vou te perguntar? Peraí, irmão, você ligou? Não, não liguei, então não cobre. Porque você só pode cobrar o que você faz a nível relacional. Porque o princípio é esse daqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Acaba a vitimação. Acaba o problema da vitimação dentro de nós. Simplesmente acaba. É uma coisa maravilhosa, né? Então a gente vai atrás de princípio. Quais os princípios que norteiam o casamento? Quais os princípios que norteiam a conversa do casal? Quais os princípios envolvidos nisso? A gente tem que vasculhar os princípios e obedecer o princípio. Ponto. Então, isso está claro para todos nós. Mas eu dei um passo, digamos assim, um pouquinho mais profundo com os irmãos de ontem para hoje. O que eu estou vendo? Eu estou olhando com vocês como é que nós funcionamos. Porque se eu não sei como é que eu funciono, eu não sei exatamente como é que eu vou aplicar o princípio. Se eu sou precipitado, eu pego um princípio que eu mal entendi e aplico ele errado. Porque eu sou precipitado. Se eu sou procrastinador significa uma pessoa que fica adiando as coisas. Quem aqui é procrastinador? Levanta a mão. Tem um bom grupo. Se você é procrastinador, então você, ao ouvir um princípio, você vai ter que ouvir 10 vezes para ser despertado e poder fazer. Então, esta pecinha aqui, chamada ser humano,
É o jeitinho que ela é que vai determinar a maneira que nós vamos aplicar o princípio. Por isso que eu posso ficar falando para os irmãos, vamos falar de papel de homem, papel de mulher, vamos falar de resolução de conflito, tem um monte de coisa para falar de casamento, de educação de filho, tem muita coisa para falar de casamento. Mas o problema é que se não regular a pecinha chamada você não aplica bem o princípio. Então o que eu estou tentando fazer é mostrar para os irmãos que há uma natureza plantada dentro de nós. E esta natureza precisa ser santificada. Essa natureza nossa, ela era, como o irmão Gerson colocou ontem, ela era pura. Adão não tinha pecado, mas ele também não tinha santidade, porque a santidade deriva de obediência. Então ele não tinha pecado, mas ele não era santo. Ele precisava comer da árvore da vida para ser santo. E ele não obedeceu. Então essa natureza dele repete em todo o ser humano. Então nós temos uma natureza, um funcionamento dentro de nós que foi tocado pelo pecado, que aprove a Deus não retirar, não mover de nós. Eu convivi um pouco com muitas pregações de muitos irmãos, mas, meus irmãos, tem alguns conceitos que são rígidos, que são pesados, que não são de acordo com a graça de Deus. Parece que a gente não pode nada. Parece que a gente não pode felicidade nenhuma. Parece que a alma não pode encontrar plenitude numa comida. Isso contraria Eclesiastes, que diz o quê? Come, bebe, porque em suma o que fica é isso. Você comer e beber, porque o resto é um fastio nessa vida. Então a Bíblia propõe muitas situações de prazer, de alegria, a própria vida íntima. Gente, a própria vida íntima, estou usando essa expressão porque tem crianças no recinto. A própria vida íntima é para ser um gozo, uma alegria que Deus nos concedeu. Então existe uma maneira de viver a vida que é alegre, que é satisfatória, que é plena, que tem a presença de Deus, que tem a alegria do Espírito dentro dela. Você está me entendendo? Tem um gozo interno com o Senhor e tem um gozo com os nossos. Gente, que delícia é passar a mão no rosto da Jéssica. Que delícia é abraçar o André. Tem tanta coisa boa na vida, tanta coisa boa. Agora que o Senhor me aliviou um pouco do luto, eu não penso muito no que eu vou dizer, mas os 2 primeiros anos eu via um homem tratar mal uma esposa, eu tinha vontade de socar o peão, no bom sentido. Porque eu pensava assim dentro de mim, meu Deus, eu daria tudo para ter meio-dia com a Alice, para poder voltar a amá-la. Eu não posso. E o sujeito tem tudo e não acorda. Não vê a beleza do amor, a alegria do amor. Meus queridos, a vida cristã é uma vida para ser prazerosa. Quando o povo entrou em Canaã, Canaã representa a nossa vida hoje. Precisa ser uma terra que mana leite e mel. Precisa ter doçura. Precisa ter alegria. Porque a vida cristã é para ser assim. Os irmãos entendem? Eu devo chegar amanhã à noite em Maringá e, se for possível, a Jéssica vai estar em alguma reunião, eu vou lá para dar um beijo nela. Vou dar um beijo, vou sair da reunião e vou para casa, porque há prazer nisso, há alegria nisso. Então, existe sim uma natureza dentro de nós, um instinto dentro de nós, uma natureza de pertencimento, de relacionamento, de trabalho, um funcionamento da alma, pensamento, emoção, vontade. Existe tudo isso. Mas, meus queridos, isso é santo, pode ser santo. Pode ser de um gozo. Então nós precisamos ensinar, reeducar
a nossa alma no padrão de Cristo. Ele é o gozo da nossa vida. Mas ele viveu com gozo nessa terra. Você acha que ele não tinha? Você acha que ele não tinha prazer em ver o avanço dos discípulos? Você acha que ele não tinha prazer numa viúva que o filho ressuscitou? Ô, gente, você acha que Jesus ficava impávido? Fiz a obra. Gente, eu imagino que a viúva pulou no pescoço dele. Ele se permitiu ser beijado. Ela foi lá e pegou o morto, que agora é vivo, o filho dela, e trouxe até ele. Deixa eu te apresentar, Jesus. Quem que você ressuscitou? E você acha que Jesus não gozou da alegria desse momento? Da satisfação desse momento? A carreira cristã, ela tem que ter satisfação, alegria, gozo, plenitude nas pequenas coisas da vida. Não tem peso. A espiritualidade precisa aparecer na minha mão. Precisa aparecer no carinho que eu faço na Jéssica. Precisa aparecer no abraço que eu dou no André. Isso é tão espiritual quanto eu de joelho orando. Os irmãos entendem? E aí, então nós entendemos que nós temos uma espécie, uma natureza. Tudo que nós fazemos é para pertencer. Tudo o que nós fazemos é para pertencer. Por que que Abraão teve dificuldade de deixar o pai? A voz de Deus veio para Abraão em Gênesis capítulo 11. Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Arã, que é onde o pai habitava, o pai terreno. Por que que ele não desprendeu do pai terreno? Porque ele tinha necessidade de pertencimento. Atos diz que com a morte do pai ele deixou Arã e foi para Canaã. Só que ele levou quem de arrasto? Ló. Por que que ele levou Ló? Pertencimento. Você entende? É tão simples, é tão fácil de ver. Por que que Davi manda levantar o censo de Israel? Pensa comigo. Pertencimento pela perna do desempenho. 1.250.000 soldados tinha em Israel. 1.250.000 soldados. Israel é uma tripa. É uma tripa. 160 quilômetros por 430, se não me engano, de comprimento. É uma tripinha. 1.250.000. Você sabe qual é o exército da China? 3 milhões. Você sabe qual é o exército dos Estados Unidos? 2 milhões. Por que que Davi mandou levantar o censo do exército? Deixa eu ver o meu reino. Deixa eu ver o quão poderoso a gente é. Você está me entendendo? Instigado pelo diabo. Ele fez isso, foi provado. Tudo está ligado a pertencimento. Se você começar a pensar um pouco no que está sendo ensinado ao longo dos próximos dias, você vai ver quantos movimentos a gente faz por pertencimento. Meus queridos, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas eu estou confessando os meus pecados. Quantas vezes eu saí do púlpito e se ninguém comentava nada, eu dava um jeito de perguntar. Por quê? Pertencimento. Quantos dos irmãos aqui tiveram uma vida promíscua? Uma sexualidade indevida? Por quê? Pertencimento. Quantos aqui compraram um carro que não tinham condições? Por quê? Pertencimento. Porque você tem qual sensação? Sou o cara. Olha o carrão que eu estou. Você está me entendendo? Pertencimento. Gente, isso está encalacrado dentro de nós, mas muito mais do que você pensa. Mas muito mais do que você pensa. Você está me entendendo? Quantas mulheres aqui têm ciúmes?
Por quê? Pertencimento. Um medo absurdo do marido deixar de abandonar, e aí desenvolvem ciúmes, ou homens que também têm da mulher, por causa de um problema de pertencimento. E nós buscamos o pertencimento através de quais pernas? Ou relacionamento, ou trabalho. Isso pulsa dentro de nós. Como eu falei ontem, é aqui que iniciam os ídolos. O que é um ídolo? É alguém que eu me agarro. Eu vou pertencer. Aliás, é tão interessante. Qual foi o primeiro sinal que Jesus produziu? O primeiro milagre, de uma certa forma, que ele fez? As bodas de Caná da Galileia. Sabe qual é o versículo anterior das bodas de Caná da Galileia? João 1,51. Então vereis os céus abertos e o Filho de Deus descendo sobre os homens, descendo e subindo sobre os homens. Da onde ele tirou essa expressão? De Jacó. Do meu ponto de vista, a figura a ser estudada no Velho Testamento sobre casamento é Jacó. Agarrado na barra da saia da mãe, agarrado, de uma forma geral, as coisas, teve uma paixão enorme, um amor que ele desenvolveu por Raquel, fez um casamento duplo por engano do pai, do sogro, teve muitos filhos, teve filhos problemáticos, foi apegado aos filhos do amor da sua vida. Ele é uma figura a ser estudada, tem que passar o Val do Jaboque, tem que ser transformado ali. Ele tem uma série de coisas que fazem muito sentido no processo de transformação, né? E ele era agarrado. Por quê? Porque ele tinha necessidade de pertencimento. E o único ser que era para ele agarrar, ele não agarrou, ele lutou contra, que era o anjo. Ele resistia ao anjo. Até que o anjo fere, e aí então ele finalmente se agarra a quem ele de fato devia se agarrar. Vocês estão me entendendo? Paulo, se você pegar Paulo, qual é o pertencimento de Paulo? A briga, antes da conversão dele, de Saulo, desculpe. Qual é o pertencimento dele? O desempenho em perseguir a igreja. Um alto nível de pertencimento, de tal forma que todo o sinédrio, para ele. Todos nós fazemos coisas para pertencer. Então já vimos isso. Vimos o funcionamento da alma, vimos que nós temos um espírito, um corpo, vimos que o corpo é quem recebe informação para dentro da alma, é quem traz as informações especialmente para a mente. No corpo nós temos a questão da visão e da audição, porque são 5 sentidos, mas dos 5 a Bíblia destaca 2. Quais são os 2? Visão e audição. A visão tem primazia, mas não é a mais importante. E aí eu mostro para vocês como é que Deus funciona. Não abram. Atos capítulo 7, quando Estevão está fazendo o discurso sobre Moisés, diz assim, que Moisés viu a sarça arder. Depois ele ouviu. E aí na descrição embaixo fala de Deus. Diz assim, que Deus viu a aflição do seu povo e ouviu o seu clamor. Deus mesmo segue o mesmo padrão. Ele põe o reparo e então ele ouve o coração da gente. Deus faz a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos menina dos olhos. Ele nunca tira o olho de você. Você pode estar enterrado no pior pecado do mundo. Ele nunca tira os olhos dos seus. Ele não convive com o pecado. Ele não tem prazer no pecado. Ele não tem comunhão com você. O Espírito de Deus dentro de você entristece ou apaga. Mas Deus Pai nunca tira os olhos, porque somos a porção dele, a menina dos olhos dele.
Vocês estão entendendo? Então não importa o que façamos, nesses sentidos, nós vamos vendo, ouvindo, vamos jogando informação para dentro da nossa alma, recebendo do nosso espírito, nós vamos entendendo as coisas da parte de Deus e vamos nos santificando. Mas, meus queridos, tem uma terceira coisa que está na nossa genética. Então, a primeira, o pertencimento. A segunda, o funcionamento da nossa alma, o pertencimento pelas duas pernas, ou de relacionamento ou de trabalho, o funcionamento da nossa alma, a natureza que existe, mas tem uma terceira coisa. Que coisa é essa? Todos nós fugimos. Todos nós evitamos as lutas, evitamos a confrontação. Porque foi o que o pecado fez com Adão e Eva. Todos nós fugimos. O irmão Roger falou hoje de manhã que às vezes a gente se acomoda de um jeito ruim. Não vou mais tratar isso daqui não. Daqui não tem jeito. E a gente para de orar. Em geral, é um mecanismo de defesa da gente. O ser humano se tornou, na sua essência, defensivo. Nós somos extremamente defensivos. Tem pesquisa de acidente de carro que diz que o carona morre mais que o motorista. Por quê? O instinto é tirar de você. É o instinto de se proteger. Se alguém for te bater, o que você faz? Queridos, Jesus era tão preparado para a cruz, mas tão preparado para a cruz, que Isaías 50 diz assim: dei a face aos que me feriam. Usaram porrete para bater nele. O que eu e você faríamos? O que ele fez? Porque Jesus não se defendia de absolutamente nada. Porque esse instinto de defesa que entrou em nós, ele é próprio do pecado. Ele é próprio do pecado. Então, ao invés de sermos confrontados com as coisas, nós fugimos das coisas. Nós evitamos as coisas. Nós não queremos enfrentar as coisas. Os irmãos que ouvem o material aí, o que eu vou falar agora, vocês já me ouviram. Eu devia estar com alguns anos de casado. Um dia eu e a Alessi estávamos lá numa conversa dura, digamos assim, né? A gente estava em alguma briga. De repente eu virei para ela de dedo. Alessi, a partir de hoje eu não tenho mais medo de você. Alessi arregalou um olho desse tamanho. Aí ela virou e falou: César, você tem o dobro do meu peso, o triplo da minha força. Do que você tem medo de mim? Quando ela me perguntou, eu parei. Peraí, do que eu tenho medo? Sabe do que eu tinha medo? Ela lidava melhor com a verdade. Eu não. Eu mentia. Então meu problema era qual? Era lidar com a verdade. Eu evitava a verdade. O que Adão e Eva fizeram? A primeira coisa, eu gostaria de tecer só um comentário. Meus queridos, Deus fez uma afirmação para Adão e ele comunicou de forma perfeita para Eva. O que o diabo fez? Pôs um ponto de interrogação. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ele torce e põe um ponto de interrogação, para depois pôr um triplo ponto de exclamação. Não, você vai ser igual a ele, por isso que ele não quer que você coma. O diabo é sutil nisso daí. Dúvidas são uma coisa terrível. Terrível. Porque o Espírito Santo, quando ele nos visita e fala conosco,
ele fala com tanta nitidez, de forma tão limpa, de forma tão clara. Ele vem e diz o que é. Então Satanás tentou isso. O que ele fez com Adão e Eva? Adão, ele evitou a verdade. Qual era a verdade? Ele estava nu. Ele estava nu. O que ele fez? Cozeu folha de figueira. O irmão Gerson colocou ontem à noite, teologicamente falando, essa nudez dele representa a perda da glória do Senhor. Mas aí eu vou fazer uma aplicação. Por que o primeiro pecado de desobediência apareceu em forma de nudez? Do meu ponto de vista é muito simples. Porque a sexualidade indevida, fora do jeito de Deus, é o avanço do pecado dentro de nós. Então Deus permitiu que eles gozassem o avanço do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que Deus julgou a terra, tinha sexualidade desordenada envolvida. Então, do meu ponto de vista, eles gozaram daquilo que é o avanço do pecado, que é uma sexualidade indevida. Então, eles viram que estavam nus. E aí, o que ele fez? Cozeu folha de figueira para esconder. Para esconder a genitália de Eva, o seio de Eva e a genitália dele. O problema é que ele esqueceu que folha de figueira seca. Enruga. E aí aparece. Você não pode esconder o seu pecado. Preste atenção, irmãos. Eu falo com tanto temor. Mas eu falo com profundo temor. Mas com profundo temor. As pessoas não precisam ver o nosso pecado para saber que ele existe. Porque Deus simplesmente fala. Se eu fizer algo errado, Deus pode virar para o Jonathan, ora pelo César, porque ele está com tal pecado. Simples assim. Não adianta. Pecado é uma coisa que nós temos que enfrentar. A nossa verdade tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. E aí, Adão faz o que João vai descrever no primeiro livro dele. 1 João, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a sua verdade não está em nós. O que Adão fez? Adão esconde a verdade. Ele se esconde da presença de Deus, porque ele está com medo do que Deus vai falar sobre ele. Ele pecou. E, queridos, o que ele precisava fazer? Enfrentar o pecado dele. Meus queridos, como foi difícil eu enfrentar os meus pecados. Só que o homem que eu sou começou quando eu abri tudo com a Alessi. Eu abri com o Paulo Bornelli primeiro, depois eu abri com a Alessi. Tudo. Tudo que o Senhor mandou falar, eu fui abrindo. Fui dizendo. Ali, então, eu fui visitado por uma libertação do Senhor. Então, todos nós temos essa natureza de fuga. Você está me entendendo? Por que você grita? Fuga. Você está aliviando alguma coisa. Por que você bebe? Fuga. Por que você compra de forma indevida? Fuga. Por que você fantasia na sua cabeça? Fuga. Fuga. Por que você vai para uma sexualidade indevida? Fuga. Tudo é fuga. Todo ser humano foge. Porém, aqui eu tenho que dizer uma coisa, que eu não vou ter uma base bíblica. Então, os irmãos vão ter que me ouvir e dividir por 50. Se você virar e falar, eu rejeito isso que você está dizendo, sem problema nenhum. Eu acho que vocês não vão, mas vai lá. Homem foge mais que mulher.
Os homens vão dizer, bom, como você não deu a base bíblica, não vou acreditar. As mulheres vão dizer, amém, César. E aí eu dividi o povo. Vê se pode uma coisa dessa. Homem foge mais que mulher. Por dois motivos. Primeiro, que a nossa visão é mais estreita. E a da mulher é mais imediata. Então ela se depara com mais urgência com as coisas. Segundo, porque mulher menstrua e sofre desde os 12, 13 anos de idade. Então ela aprende a lidar com a dor e com as suas sensações muito mais cedo. Então a mãe vira para a menina e diz, e daí como é que você está, mãe? Eu estou com uma cólica que está aqui no pé da barriga. Ela aprende a identificar, ela aprende a falar a verdade que tem nela. Homem não tem nada disso. Homem, quando gripa, vira um pato. Estou certo? Inclusive eu. Porque a gente não lida bem com dor. A gente não consegue lidar bem com a dor da vida. Então nós evitamos o confronto. Homem é muito mais armado que mulher. É raro a gente achar um homem que lida bem com a verdade. E quando lida, eu viro para a mulher e digo, mas beija a mão dele. Porque Deus está te dando alguém que tem uma virtude enorme. Se ele lidar bem com a verdade e tiver uma boa administração financeira, mas beija as duas mãos dele. Tem homem aí já fazendo assim, ó. Porque não é comum de encontrar. O fato é o seguinte, evitamos a dor da verdade. Evitamos as nossas verdades. Evitamos. Mascaramos. E vou te dizer uma coisa. Eu vou embora amanhã à noite. Líder, então, faz isso muito mais bem feito. Porque tem que vender uma ideia. E, querido, você não tem que vender ideia nenhuma, a não ser aquela de quem você é. Você está entendendo? Esses dias, um irmão me procurou e falou, César, fulano mandou eu dar um recado para você. E qual é o recado? Ele falou assim, que o fato de você se abrir no púlpito, ele se sente humano. Que triste. Porque qualquer pregador é um pecador, com lutas, com problemas. Mas a gente tem que vender uma ideia. E isso está errado, porque isso não procede do Senhor. Então, se formos falar, temos que falar quem somos, do jeito que somos. Qual é a nossa verdade? Então, você vai se defender. Então, quais são os dois fujões que a Bíblia promove? Adão e depois quem? Jonas. Abra lá no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas, lá nos profetas menores. Se eu falar para você que está depois de Amós, não vai resolver. Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Queridos, a Bíblia fala muito para nós. Deixa eu te esclarecer o que tem nesses 3 versículos. A palavra Jonas significa pomba. Quando eu falo de pomba, o que vem na sua mente? O Espírito Santo descendo sobre Jesus. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre uma forma de pomba. Sobre os discípulos, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, um vento impetuoso e línguas de fogo. Por que a diferença? Porque fogo na Bíblia tem 2 sentidos diretos: purificação e consolo. O que os discípulos precisavam? Purificação. Então o Espírito Santo veio sobre eles dessa maneira. Mas por que Jesus desceu em forma de pomba? Presta atenção no que eu vou te dizer. A principal característica de uma pomba é que ela só pousa em lugar seguro. Você costuma ver pomba atropelada na cidade? No campo a gente ainda vê. Por quê? Por causa da estrada e da velocidade do carro. Mas você costuma ver pomba atropelada dentro da cidade? Não, porque a natureza da pomba é pousar apenas em lugar seguro. Isso fala o que da natureza de Jonas? Eu só vou sossegar onde eu me sentir seguro. A voz do Senhor veio para ele: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama só contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir. O que aconteceu? Jonas olhou e falou: opa, você quer saber de uma coisa? Esse negócio aqui não vai dar em boa coisa, não. Eu vou... Peraí, irmãos. Pronto. Esse negócio aqui não vai dar em boa coisa, não. Eu vou... isso daqui é muito perigoso, o que o Senhor está pedindo. O que possivelmente aconteceu com Jonas? 2 coisas. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria, os assíricos, eles eram um povo muito bruto. Alguns documentos da época relatam que uma das maneiras de torturar as pessoas sem matá-los era colocar uma estaca pelo canal do reto, tirar pela boca, sem matar, deixar eles na estaca e então tirar o couro. E Jonas sabia também, já havia uma profecia na época de Jonas, de que a Assíria levaria o reino do norte cativo. E Jonas era filho de Amitai. Então ele possivelmente sabia do que ia acontecer. Então 2 alternativas: ou Jonas, eu vou lá para esse povo que faz esse tipo de coisa, mas não vou de jeito nenhum. Você está me entendendo? Ou foi esse o raciocínio, ou o raciocínio que alguns irmãos defendem é que ele pensou: se eu não for, Deus não vai usar de misericórdia com o povo e vai destruir o povo. Aí o reino do norte não é levado cativo. Pode ter sido um raciocínio que ele seguiu. O fato é o seguinte: ele só pôs em lugar seguro. O que ele fez? Ele desceu, da onde ele ouviu a voz do Senhor, até o nível do mar, até um porto. O caminho de fuga é um caminho de descida. E não é uma descida de quebrantamento, é uma descida de fuga. Então ele desce até ali, certo? Ele chega no porto de Jope. Sabe o que significa Jope no hebraico? Beleza.
Para onde ele foge? Para um lugar belo. É quando um homem está tendo um problema no casamento e ele foge para uma fantasia. É assim que funciona. Eu tive muito problema de fantasia. Muito. Eu fui iniciado, não vou falar a palavra, por causa das crianças, mas eu fui iniciado nessa área que eu estou sugerindo para os irmãos aos 6 anos de idade. 6. Eu tenho cenas na minha mente, ó, Deus falava aí na mente. 6 anos de idade. De tal maneira que aos 12 eu era viciado nisso. Minha cabeça era um poço de fantasia. Eu não precisava fechar o olho. Eu fantasiava acordado, conversando com as pessoas. Minha cabeça ia. E aí o que eu descobri? Que quando eu era pressionado, dava no pé. Ia para um lugar belo. Na minha época, o 007 era o must. Então, eu era o James Bond da cidade. Que a cidade precisava de um socorro, e eu tinha um carrão, e eu acabava ficando com a menina mais bonita da cidade. Uma fantasia besta, mas de uma criança de 12 anos. E registrou. Me converti aos 15. No namoro já comecei a me abrir com a Alessi. A gente conversava bastante sobre essas coisas. Fui compreendendo o que eu estou dizendo para vocês ao longo dos anos. Levei 12 anos para ser liberto desta fuga. 12 anos para ser liberto disso. Porque está na natureza. Eu tive uma natureza de fuga extremamente forte dentro de mim, evitando as coisas. E eu, como Jonas, buscava uma beleza. Aí ele compra uma passagem para Tarsis, porque presta atenção no que eu vou te dizer, até para fugir tem preço. Sabe o que significa Tarsis no hebraico? Um paraíso encantado, porém distante. Gente, a Bíblia é maravilhosa, não é? Um paraíso encantado, porém distante. O caminho de fuga é um caminho de descida. Então ele vai para essa coisa bela, ele vai para esse paraíso, ele chegou no paraíso? Nunca. Porque, meus irmãos, filho de Deus não tem caminho de fuga completo. Filho de Deus, o mundo até pode. O filho de Deus não consegue. O filho de Deus não consegue fugir plenamente. Não consegue. Por quê? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá tua mão haverá de me buscar. Foi o que ele fez. E o que a mão de Deus fez? Foi buscar. Você lembra o pródigo? Não queria nada do pai. Quando ele se deparou com a comida do porco, o que ele falou? Quantos trabalhadores de meu pai. Não tem fuga plena para o crente. Não tem. Ou o crente lida com a sua verdade, ou ele lida com a sua verdade. Ele vai lidar de um jeito ou de outro. Deus pode pôr numa cama. Mas ele termina na cama confessando aquilo que precisa ser confessado. Não tem jeito para nós. Não tem. Porque o Espírito Santo de Deus não desiste de nós. Ele não nos abandona. Ele pode entristecer, ele pode apagar, mas ele nunca é removido de nós. Ele nunca é tirado de dentro de nós. Ele nos persegue porque ele é um amigo fiel. Ele é um companheiro, ele é um paráclito, um consolador, que vai conosco até nós entrarmos no reino eterno. Por isso que a Bíblia diz em Efésios que ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que o dia que subirmos, nós subiremos. Nós estaremos, porque ele habita dentro de nós. Meus queridos, ele não desiste de nós. O que ele fez? Jonas continuou descendo.
desceu para o fundo do navio. Não bastou descer para o porto. Não bastou comprar passagem. Desceu para o fundo do navio. Lá no fundo do navio ele desceu um pouquinho mais. Porque ele dormiu um sono profundo. Meus queridos, você imagina Jonas no casco do navio com o impacto das ondas. E ele? E vinha. E não acordou. Por quê? Porque era o sono da fuga. Alguns de nós, às vezes, dormimos em demasia, porque nós estamos dormindo o sono da tristeza. Quem mais fez isso na Bíblia? Pedro, Tiago e João. Lucas descreve que eles dormiram o sono da tristeza, porque sabiam que Jesus ia passar. Eles estavam fugindo de uma duríssima realidade, a morte do nosso Senhor. E não basta aí. Quando os marinheiros acordam ele, quem que você é? Porque nós estamos procurando o porquê dessa tempestade. Porque eles entendiam que havia um Deus, Senhor dos céus, da terra e do mar. E daí, quem é você? Eu sou profeta. E o Senhor me falou tal coisa. E eu estou fugindo dele. E agora o que nós vamos fazer? Me joguem no mar, que vai cessar. E aí, ele desce para dentro da barriga do grande peixe. E depois ele desce para o fundo do mar. Onde é que você vai parar no caminho de fuga? Onde é que você vai parar no caminho de fuga? Você quer ver uma outra fuga? Em Adão e Eva. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses? A mulher que o Senhor me deu. Homem, presta atenção. Essa conversa de acusar a mulher é adâmica. Teu erro é teu, não é dela. Para de quando tem um problema, ela falar com você e você descer o pau nela. Para com isso, porque isso é uma forma de fuga. Se vocês quiserem que eu seja mais técnico, eu vou ser. Isto é um mecanismo de defesa chamado transferência. Onde você põe no outro a responsabilidade. Está errado. Mas Eva fez a mesma coisa. O Senhor vai até Eva. Você comeu da árvore? A serpente me enganou. Então os homens tendem a culpar as mulheres e as mulheres tendem a culpar o diabo. Às vezes, não é sempre, é óbvio. A mulher pode espiritualizar demais. Às vezes, estou falando com bastante reserva, isso. Culpando o diabo pelas coisas que acontecem. E, meus queridos, tem coisa que é da carne. Tem coisa que é do diabo. O que a gente não explica é do diabo. Mas o que tem explicação, por exemplo, briga. Não, César, a gente brigou porque o diabo preparou esse laço. Não, minha filha. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério, inimizade, ira, porfia, ciúme, dissensão, facção. Todo tipo de briga é obra da carne. Não põe culpa no diabo, não. Isso é da gente. Isso é do ser humano. A Bíblia esclarece o que é nosso. E esclarece o que é do diabo. Né? Então a gente foge, a gente nega, a gente mente, a gente irrita. Por que um homem irrita quando uma mulher está tocando num assunto delicado? Mas olha o dia que eu tive e você vem me pôr esse assunto agora?
Você não tem nenhuma piedade de mim? Por que ele faz isso? Fuga. Porque está dentro da nossa natureza. Vocês estão entendendo? Eu suponho que o silêncio não é cansaço. Eu estou supondo que a verdade está entrando. Estou certo? Quando o povo ri muito, ou quando o povo fica muito em silêncio, é porque a verdade entrou. O que nós fazemos com isso, meus queridos? Queridos, eu vou dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Eu vou dar uma sugestão para os irmãos que, se eu vasculhar, eu vou encontrar o princípio, é óbvio. Se tem uma lição emocional que a gente deveria ensinar para os nossos filhos, é de resolver conflito, de resolver problema, de estabelecer as verdades. Não importa qual seja, mas não importa qual seja. Pode ser a verdade mais difícil do mundo. Quando a verdade é estabelecida, tem libertação. Vocês estão entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Aprender a estabelecermos as nossas verdades e pararmos de fugir delas. Vou contar para os irmãos, mas muitos irmãos já me ouviram. Nós podemos fazer um intervalo ou tocar direto. Posso tocar direto? Mais um tempinho e aí a gente fica liberado? São quase 9 horas, eu toco mais uma meia horinha e nós paramos. Pode ser? Aí a gente faz um período só. Eu nunca tive grandes pecados no sentido de coisas, mas eu tinha muitos pequenos pecados. Então um dia eu devia ter uns 20, casei com 22, eu devia ter uns 20, 26, 28 anos talvez. E eu fui num acampamento de jovens. E, meus queridos, eu estava tão apreensivo porque era um acampamento de carnaval evangelístico. O acampamento estava lotado, a gente que organizava, eu e mais alguns irmãos da igreja, nós éramos jovens muito atuantes. E aí aquele acampamento, e eu ia ministrar todas as vezes. Mas eu estou falando de 30 e tantos anos atrás, eu não tinha conhecimento nenhum das coisas. E eu não sou evangelista. Então eu com o coração apertado, querendo que tivesse salvação. E aí eu me derramei diante do Senhor. E eu fiquei sozinho com o engradado das Coca-Colas. Eu fiquei na cantina, dormindo lá, pus um colchãozinho lá e eu fiquei sozinho lá. Aí, na segunda noite, era um acampamento de 5 dias. Na segunda noite, o Senhor me visitou. Pega um papel e anota. E eu fui anotando. Você tem 5 pecados que eu preciso que você fale com a Alessi. Você tem problema com mentira. Mentira besta. Por exemplo, o Paulo Bornelli, o Senhor trouxe esse exemplo para mim na época. O Paulo Bornelli me emprestou um livro e passou no trabalho e falou assim, você está com tal livro? Você não traz de volta? Ô Paulo, claro. E eu esqueci. À tarde entra o Paulo Bornelli. Ô Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa. Qual a necessidade de uma mentira besta dessa? Não levante a mão. Mas quem aqui tem mentira besta? Muitos vão ter. Mas muitos. Você tem problema de sexualidade? Nunca toquei uma mulher indevidamente, mas tinha problema de fantasia e masturbação. Tinha lutas comigo. Muitas lutas. Você tem problema com dinheiro? Nunca tive um cobrador na porta da minha casa, mas eu não vivia com o que eu ganhava. Naquele momento, quer dizer, um momento mais para frente, quando eu confessei para a Alessi,
eu devia 1 ano de salário, porque a empresa me permitia pegar vale. Eu fui acumulando dívida. Você é excessivamente bravo com seus filhos, porque eu era rígido, mais rígido. E você não gasta tempo comigo o suficiente. 5 pecados. Listei e o Senhor falou, quero que você fale com a Alessi. Chegamos na terça-feira, olhei para a Alessi e falei, ô Senhor, amanhã eu falo com ela. E passaram-se 1 ano e 2 meses. Foi para um outro encontro, que eu também e um grupo de irmãos estávamos promovendo, um encontro de pastores. E um senhorzinho chamado Alan MacLeod, um diretor de seminário, um homem de Deus, um homem de oração. Ele estava partilhando sobre 2 Coríntios, capítulo 4, sobre nós sermos uns despenseiros de Deus. E ele falando que essa palavra significava remadores de baixo. E ele explicando essa palavra, meus irmãos, à medida que ele foi falando, meu coração foi ficando pequeno. O que o Espírito Santo fez? Pega um papel e uma caneta. Anota aí o que você precisa saber. Você tem problema com mentira, você tem problema com sexualidade, você tem problema com dinheiro, você tem problema de ser excessivamente bravo, você tem problema de não gastar tempo comigo. Porque quando a gente não cumpre a lição 1, Deus não passa para a lição 2. A gente fica enroscado na lição 1. Era um acampamento de meio de semana, era para pastores. Então eu cheguei em casa na quinta noite, tinha reunião de oração. Eu virei e falei, depois da reunião eu vou me abrir com a Alessi. Cheguei depois da reunião e falei, amanhã eu me abro. Passaram-se mais 4 meses. E eu fui entrando em culpa. E aí eu vou falar uma coisa que pouquíssimas vezes eu falo. Eu comecei a ter pensamentos de morte. Porque eu estava em culpa. Aí medo de que eu fosse fazer alguma coisa contra mim. Passaram-se 4 meses. Fui numa reunião da igreja, um grupo de Londrina veio da Igreja Aliança, o irmão tocando teclado. Ele de repente para a reunião. Nós estávamos fazendo o local de reunião, então a gente estava se reunindo num galpãozinho de madeira pequeno. Aí o irmão parou a reunião e falou, irmãos, tem alguém aqui que está tendo pensamento de morte. E eu queria que esse irmão viesse à frente para orar. Eu afundei na cadeira. Porque a igreja tinha um pastor e um presbítero. Quem que era o presbítero? Eu. Ele falou uma segunda vez, ele falou uma terceira vez. Quando ele terminou de falar, ele falou, bom, irmãos, eu entreguei a palavra. Ninguém foi. Quando eu contei essa experiência alguns anos mais tarde, uma irmã me procurou depois da reunião e falou assim, César, eu estava sentado atrás de você este dia. E o Senhor me falou que era você. E era para eu orar por você. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, não tem jeito. Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei, amanhã eu falo com ela. Fui na casa do meu melhor amigo no dia seguinte jantar. E o Solano, quando eu não estou bem, o Solano sonha comigo. Quando eu estou com alguma luta, o Solano sonha comigo. Deus fala com ele a meu respeito em sonhos. E o Senhor falou com ele. E o Solano virou para mim e falou assim, meus irmãos, esse não é Deus. César, sonhei com você essa noite. Sonhei que eu e você estávamos numa batalha e eu sonhei que você morria. Aí minha espinha dorsal gelou. Aí ele virou e falou assim, e César, o curioso é que eu via a bala entrando pela sua boca. Pode ter sonho mais significativo que esse? Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei, amanhã eu falo com ela. Acelera, Ayrton. Vamos, se resolve, menino.
4 meses depois, o André tinha tido, quando criança, um problema grave no intestino dele e ele sangrou 60% do sangue. Isso quando criança. O André teve um problema de novo. Eu não precisava ter deixado chegar nesse ponto. Eu não precisava. Quando eu vi aquilo, eu liguei para o pastor. Irmão Paulo, você não vem aqui ungir o André? Aí ele me disse assim, César, eu estou com você o dia inteiro na cabeça. Irmão, então você ora por mim também. Ele orou por mim, ungiu o André. O André nunca mais sangrou. Chamei a Alessi. E levei 4 meses me abrindo com ela. Mas, meus irmãos, eu nunca mais fui o mesmo homem. Esse homem que vocês estão ouvindo começou neste dia. Quando eu tive a coragem de me deparar com as minhas verdades. Nós só fugimos de uma coisa chamada verdade, daquilo que dói dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? É disso que a gente foge. Você não precisa se conhecer profundamente, você não precisa entender o que está acontecendo. Eu fui entendendo o que havia comigo com o passar do tempo que eu fui compreendendo. Foi com o passar do tempo. Meus irmãos, na área financeira, eu chamei um missionário que era muito organizado com dinheiro. Ele sentou comigo 1 ano toda semana. Ele me ensinou a fazer orçamento anual, porque o norte-americano faz orçamento por ano. 2 anos depois, quando eu confessei para a Alessi a nossa dívida, ela falou, César, eu preciso te dizer que eu não confio mais em você. 2 anos depois, ela me chamou e falou, César, eu preciso dizer que eu voltei a confiar em você. E nós nunca mais tivemos problema financeiro. Nunca mais. Não é porque eu ganhei dinheiro. Não. Porque o dinheiro era tão curto quanto antes, mas porque eu passei a ser organizado com dinheiro, que é um papel do homem. Homem tem que lidar bem com dinheiro. Eu vou agora para Londrina em novembro e eu vou começar um estudo, deve durar aí umas 6 reuniões, sobre dinheiro na vida familiar. Porque o tema que dá problema é o tal do dinheiro. Com relação à sexualidade, nós passamos a ter conversas que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria com ela. De tal maneira que quando eu me sentia pressionado, não estou bem, você ora comigo? E ela já entendia tudo, que eu estava com alguma luta dentro da minha vida. E à medida que eu entendi que eu fugia porque eu me sentia pressionado pelas coisas, o que eu passei a fazer? Eu tenho que resolver problema. Eu tenho que resolver problema. Eu tenho que resolver problema. Porque quando você resolve o problema, você não tem a pressão da fuga. Você não foge. Qual é o jeito que nós temos de não fugirmos? Nós enfrentamos as lutas que nós temos. Então, bebida, sexo, droga, álcool, TV excessiva, esporte excessivo, pescaria excessiva, futebol excessivo, tudo isso, se vier em excesso, é mecanismo de fuga. A questão é, do que você está fugindo? Do que você está fugindo? Então, confesse aquilo que você vê. Sente e diga aquilo que você vê. E à medida que você vai partilhando aquilo que você vê, naturalmente o Espírito Santo vai te libertando e te dando clareza. Então mais luz vai sendo irradiada. Queridos, a verdade é como uma cebola em camada. Nós não conseguimos atingir a última camada se nós não passarmos camada por camada. Nós temos problema com a verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito dócil com a gente. Ele vai camada por camada.
Por que alguns de nós aqui que aconselhamos não somos efetivos na forma de aconselhar? Nós não conseguimos ajudar bem na forma de aconselhar. Um dos problemas é que às vezes você toca na quinta camada sem tocar na primeira. O peão não dá conta. O irmão não dá conta. Porque ele dá conta da primeira camada, daquilo que ele está compreendendo, para então ir aprofundando dentro dele as coisas. Você está me entendendo? É como uma criança. Nós somos como uma criança. O Espírito Santo é muito dócil conosco e vai nos revelando aquilo que a gente suporta. Porque se ele for revelar tudo, nós não vamos suportar. Nós não vamos dar conta. Então, o que você vai fazer com as verdades que estão aí? Deixa eu te dizer. Se você segurar, não tem cura. Simples. Não tem cura, não tem libertação. Aquilo que você já tem discernimento sobre você mesmo. E, queridos, as 5 áreas que eu falei, uma parte dos homens vão me procurar e vão dizer, talvez depois que eu falar, vocês não vão, né? Vão me procurar e vão falar, César, são as mesmas lutas minhas. Eu ouço isso todo acampamento que eu dou esse testemunho. As lutas das irmãs são diferentes. Às vezes está ligada à língua, está ligada à braveza, está ligada à intolerância, está ligada à rispidez, à falta de amor, está ligada a outras coisas. Mas não importa, são as tuas lutas. Você tem que falar a elas do mesmo jeito que teu marido vai abrir coisa difícil. E deixa eu contar o que houve entre eu e a Alessi, porque tudo eu corri para o Paulo Bornelli, ele que estava me ajudando. Contei para a Alessi que eu pensava em outras pessoas de um jeito impuro. Ela virou para mim e falou, bom, se você pensa em outras pessoas, você adulterou. Se você adulterou, eu posso separar. Corri para o Paulo. Ô Paulo, não, César, separação só com relação sexual ilícita. Você teve? Não, Paulo, claro que não. Então não pode. Porque pensamento é adultério, mas não é motivo para separação. Voltei para Alessi, lê. É assim. Aí ela vira na segunda conversa, bom, se você pensou em outras pessoas é porque você não me ama. Corri para o Paulo. Eu estou adiantando as conversas que os irmãos vão ter. Já estou adiantando as respostas. Como os irmãos, senão os irmãos vão me ligar muito. Ô César, e agora? Corri para o Paulo. Paulo falou, César, homem faz sexo sem amor. Aí ele deu um exemplo. Eu posso hospitalizar um filho e voltar para casa e estar pronto para ter uma relação íntima com a Dulce. A Dulce, se suspeitar que o filho está doente, ela não tem condições de ter a relação. Homem é diferente de mulher. Corri para Alessi, não tem amor. É tudo fantasia. É coisa errada da minha cabeça. Tá bom. A terceira pergunta, quem são as pessoas? A Alessi não era fácil, não. Aí eu virei para ela e falei assim, como assim? Ela falou, como assim o quê? Eu quero saber. E meus irmãos, como foi bom eu ter falado. Porque eu descobri na minha mente que tipo de fraqueza eu tinha. Que tipo de fraqueza e que cuidado que eu tinha que ter. Então ela me fez uma pergunta que me aprofundou a minha realidade. Vocês estão conseguindo entender? De tal maneira que isso depois ficou leve entre nós dois e nós aprendemos a conversar sobre esse assunto. É triste, mas eu vou falar sem medo de errar. 70% dos casais aqui não conversam sobre sexualidade. Como é que nós pegamos um tema tão importante e não conversamos? Talvez 60% dos casais aqui não conversam sobre dinheiro.
Como é que pode, meus irmãos? Que unidade é essa? E tudo por quê? Porque nós somos fujões, segundo a nossa espécie. A natureza que existe dentro de nós é uma natureza adâmica. É a natureza de Adão, é a natureza de Jonas. É uma natureza de fuga. Os irmãos estão entendendo? O que você vai fazer com isso? Eu vou citar 2 textos que são importantes. O primeiro é João 8,32, não precisa abrir. E conhecereis a verdade vos... Verdade liberta. Primeiro ponto. E meus queridos, eu vou falar uma coisa importante de muito alívio. O primeiro impacto que o pecado teve sobre nós foi na nossa mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira área que nós pecamos, a primeira lista de pecado descrita na Bíblia é Marcos capítulo 7. E o primeiro pecado é a mente. De dentro do coração do homem que brotam os maus pensamentos. Presta atenção no que eu vou falar. Apesar de eu ter toda a descompensação sexual que eu tinha, aquilo estava daqui para cima. Aquilo não estava no coração. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para separar pensamentos e propósitos do coração. Gente que pensa muito, que foi o meu caso, eu tinha fantasia, mas eu não tinha aquele desejo. Eu era satisfeito com a Alessia. Por que eu tinha um pensamento? Porque a minha mente foi entregue desde muito cedo àqueles pensamentos. Então entende o que eu estou te falando. Mulher, entende isso. Se o teu marido te procurar essa semana e te confessar alguma coisa, faça a distinção de que às vezes o problema não está a nível de intenção. O problema está a nível de pensamento. Porque a palavra de Deus separa pensamento de intenção. Que alívio que isso dá. Mas que alívio que isso dá. Os irmãos estão conseguindo entender? Então o primeiro texto é: conhecereis a verdade vos libertará. O segundo é Tiago 5,16. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O simples fato de você falar, tira com a mão. Vou ampliar o assunto. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção no texto. Deus não apenas perdoa o teu pecado, mas Deus te visita tirando aquela inclinação. Os irmãos estão entendendo? Tirando aquela inclinação. Aí, só que, por exemplo, a área da sexualidade é uma área que eu não posso brincar. Eu mudei. Eu tive muito problema com TV. Então eu entendi que eu não podia ficar na TV depois das 11 da noite. Senão eu procurava alguma coisa indevida. Eu não sou dado muito a celular, a computador, então não era TV. O que eu fiz quando eu mudei? Eu moro sozinho agora. O que eu fiz? Eu não pus TV paga. Tenho lá a Band, a Record, a Globo e o SBT. Aí, de repente, eu descobri que tem lá os streamings. Netflix, HBO, porque os meus filhos vão em casa e eles têm hábito de assistir. Filhos, descredencia o nome do pai. Mas pai, por quê? Por causa da questão da sexualidade do pai. Não dou conta. Não dou conta. Porque sexo tem uma ordem. Foge. Foge. Meus queridos, se eu tivesse problema com o celular, eu não usaria.
Como é que eu ia fazer? Eu não sei. Mas eu não usaria. Então você pode desabilitar, descredenciar, deixar a senha aberta. Você pode fazer, você tem um monte de recurso para lidar com as suas lutas. Vocês estão me entendendo? Então o que você tem que fazer? Aí, fiz todo o processo de abertura com a Alessi, estava caminhando no processo de libertação. Um dia passei por uma situação que eu não vou contar, tem muita criança. Desmarquei toda a minha agenda, chamei a Alessi e aconteceu isso, isso e isso. A partir de hoje, vou santificar os meus olhos, porque o Senhor tinha depositado em mim Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Você imagina Jó tendo um problema de ordem de sexualidade? Mas olha o versículo que ele falou. Não posso pôr o olho numa donzela. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Se ele está falando, é porque ele de alguma forma percebeu que aquela luta habitava dentro dele. E aí fiz uma aliança com os meus olhos, que dura até hoje. Meus irmãos, quantas vezes eu ando de cabeça baixa? Mas ando de cabeça baixa. Algumas pessoas, alguns irmãos que sabem disso dentro de mim, eles, César, a gente percebe, a gente vê. Você evitando, você lutando. Meus irmãos, é uma luta constante que nós vamos ter. Tem lutas, dinheiro e sexo são lutas que o pecado fica mortificado, mas nós não podemos brincar porque ele emerge com muita rapidez. A questão é, o que você vai fazer com os seus pecados? A não ser confessá-los. Se você tiver dificuldade de confessar os seus pecados para sua esposa ou para o seu esposo, chame alguém, um justo. Porque o texto lá de Tiago diz: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia um justo. Chame um irmão que naquela área é bem resolvido. Só que você tem que aprender a estabelecer a verdade e não fugir mais dela. Senão, não tem solução. O pecado vai ficar te prendendo o tempo todo. Então, onde que nós somos libertos? Na confissão. Quando João Batista estava batizando, os fariseus chegam até ele e ele diz assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. São 4 os frutos de arrependimento. O primeiro, confissão. Provérbios 28:13. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Primeiro, confissão. Segundo, deixar. São os 2 primeiros frutos, está no mesmo versículo, 28:13. Terceiro, tristeza, vergonha. Romanos capítulo 6, versículo 21. Que nós não temos nada a dizer. Não, é outro. Peraí. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais. Vergonha. Terceiro fruto de arrependimento. Quarto fruto de arrependimento, segundo aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento. Quando Deus fala com você, Ele promove uma tristeza dentro de você com aquele pecado. São os frutos de arrependimento. Senhor, me dá esses frutos. Só que aí eu preciso fazer uma menção. Eu ia entrar em outro estudo, não vou mais, é óbvio. Eu vou encerrar, estou para encerrar com vocês. Ia responder as perguntas, respondo amanhã de manhã, para não quebrar o clima que a gente está. Nós estamos num clima de contrição, de arrependimento, vamos permanecer com esse clima. Se eu abrir as perguntas, estraga o momento, né? Mas eu preciso falar uma coisa. Existem 4 pecados que têm uma ação maligna muito grande. Eu só vou mencionar, mas eu vou explicar só um deles, que é o meu alvo. O primeiro é a ira,
Efésios 4, 22. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então o diabo tem lugar quando você está irado. Qual é o lugar que Deus está irado? Qual é o lugar que o diabo tem quando você está irado? Na ira, ele lança dardo inflamado e põe pensamento ruim. E aí você tem pensamento, vontade de bater, vontade de matar, vontade de separar, vontade de desistir. Então a ira é um pecado em que Satanás tem um espaço. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo... Segundo aos Coríntios, capítulo 2, eu acho que é o versículo 10. 10. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você está enroscado com alguém na tua cabeça? Resolva isso rápido. Despacha esse negócio. Porque Satanás alcança vantagem quando a gente não perdoa. O texto bíblico está falando. Segundo pecado. Terceiro pecado, a mentira. João 8,44. Porque o diabo é o pai da mentira. E pai ali é pater. Provedor, nutridor, sustentador. Então ele provê formas da gente mentir. Então, pecado, a mentira. E o último, que é onde eu quero chegar. Mateus 16. O Senhor Jesus está falando da morte dele. Mateus 16, versículo 25. Jesus começa a falar da morte dele. Pedro vira para ele e diz assim: Senhor, tem compaixão de ti mesmo? Isso de forma alguma te acontecerá. Jesus vira para ele e diz assim: arreda de Satanás. O que está acontecendo ali? Pedro tentou dizer para Jesus que ele não precisava daquela dor, que ele não merecia aquela dor. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Você se vitima. Pedro quis que Jesus tivesse autocompaixão dele próprio. Senhor, tem compaixão de ti mesmo? Então, autocompaixão, autopiedade, vitimação são pecados que nos impedem de avançar. Por isso que tem o diabo tão presente dentro deles. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou dirigindo numa avenida e aí eu estou dirigindo na velocidade certa, tudo direito. E aí alguém atravessa a rua e eu atropelo ele para tentar desviar, eu bato na árvore do canteiro e dou perda total no carro. Mas eu estou inteiro. Mas eu tive perda total do carro. Quem que é vítima de quem? Olhando bem secamente, eu sou vítima dele. Estou certo? Porque eu só estou naquela situação porque ele atravessou fora da faixa. Ele atravessou errado, correndo, fora da faixa. Então ele está errado. Eu sou vítima dele. Mas ele está estirado no chão. Eu posso confrontá-lo? Vítima tem que ser cuidada. Vítima não pode ser confrontada. Então, quando um casal vai ter uma conversa difícil, um dos dois diz assim: mas também você, olha como você fez comigo. E não, tudo bem, podemos falar dele. Primeiro vamos terminar de falar de você. Então essa coisa de mudar de foco e falar do outro, tem muito de vitimação nisso. Não, mas o meu pai, olha toda a dor que eu passei, olha tudo que eu vivo, olha a semana que eu tive. Meus queridos, tudo isso precisa ser visto. Mas será que tem vitimação nisso daí? A vitimação é o quê? É quando a gente diz que a nossa dor está maior do que a gente pode. E você fere o coração de Deus ao dizer que você está numa dor maior do que você pode. Porque o Pai Celeste é quem regula o tamanho da tua dor. Ou,
Ele é soberano. Ele é um pai perfeito. Você acha que ele não vai cuidar de um tema chamado dor? O que é isso? Então, na vitimação, nós dizemos que a dor que nós estamos vivendo é muito grande, é muito difícil, é muito complicado. E, meus queridos, isso fere a paternidade de Deus, e isso desvia de nós o enfrentamento das coisas. Os irmãos entenderam?